Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos eventos mais marcantes da história, a independência dos Estados Unidos. Esse foi um momento decisivo que não apenas mudou o rumo da América do Norte, mas também influenciou revoluções e movimentos da independência em todo o mundo. Vamos entender como tudo começou, os principais acontecimentos e o impacto dessa revolução, para entendermos bem esse movimento de emancipação que liberta as chamadas 13 colônias do domínio metropolitano inglês. Precisamos falar um pouco sobre essa colonização. Enquanto Portugal e Espanha, no século XV e XVI, investiram na chamada expansão marítima e nos processos de colonização da América, a Inglaterra, por sua vez, não obteve o mesmo sucesso inicial e nem contava com a estabilidade política de seus rivais nesses séculos. Durante anos, os ingleses atravessaram uma série de guerras e situações políticas conturbadas que afastaram a Inglaterra de maiores investimentos coloniais. Desta forma, a colonização das terras americanas pela Inglaterra ocorreu principalmente ao longo do século XVII, mas com o apoio da coroa e com a maior força da iniciativa privada. Inicialmente, os chamados puritanos foram os principais grupos a migrarem para a região, buscando liberdade religiosa, mas com o tempo, ingleses e outros europeus mantiveram a migração e formaram o que ficou conhecido como as 13 colônias. As complicações políticas e militares da Inglaterra ao longo dos anos, como vimos, possibilitou certa autonomia aos colonos, que passaram anos sem as interferências mais incisivas do governo inglês e sem cobranças de impostos. Essa política inglesa, conhecida como negligência salutar, era reforçada pelo fato das colônias pouco atenderam aos interesses mercantilistas ingleses, visto a falta de metais preciosos. Contudo, as revoluções inglesas no século XVII e os sucessivos conflitos que os ingleses entraram nesse contexto, as coisas começaram a mudar. Durante o século XVIII, a Inglaterra enfrentou algumas guerras, dentre elas a chamada Guerra dos Sete Anos contra a França, que levou os dois reinos a disputarem terras na América e, consequentemente, forçou a Inglaterra a aumentar seus gastos militares e números de soldados na colônia. Esse cenário de ascensão da burguesia, de fortalecimento do parlamento e da industrialização e as altas despesas, como as guerras, forçaram bruscas mudanças no olhar inglês para suas colônias. Em 1763, portanto, visando recompor seus gastos, manter a industrialização e o ritmo de produção, assim como o domínio sobre os colonos, a Inglaterra iniciou um período de forte interferência nas 13 colônias. Deste ano em diante, uma série de leis e novas taxas foram criadas, atacando a autonomia construída pelos colonos. Dentre essas interferências, destacam-se as leis chamadas proibitivas, como a Lei do Açúcar, a Lei da Hospedagem, a Lei do Selo, os Atos de Townshend e uma das maiores polêmicas, a Lei do Chá. Essa última se tornou um importante estopim para a Ilha dos Colonos. Apesar de outras terem incomodado, foi justamente a Lei do Chá que causou uma importante revolta, pois ela determinava que o chá consumido nas 13 colônias seria comercializado apenas pela Companhia das Índias Orientais, ou seja, criava um monopólio e desestabilizava a venda dos comerciantes locais do produto. As leis proibitivas geraram uma série de revoltas, mas a Lei do Chá foi responsável diretamente por um dos eventos mais simbólicos da história norte-americana, a chamada Festa do Chá de Boston. Nesse episódio, na madrugada do dia 16 de dezembro de 1773, colonos revoltados atacaram 3 navios no porto de Boston, arremessando as cargas do chá da Companhia das Índias no mar. O protesto dos colonos foi tão impactante que os ingleses reconheceram a atitude como um caso grave e puniram a colônia com rigor. Dentre as medidas tomadas, destacou-se um conjunto de decretos nomeados pelos colonos como as leis intoleráveis, que determinavam o fechamento do porto de Boston, a proibição de reuniões, a ocupação de Massachusetts pelas tropas inglesas e o pagamento pelos colonos dos prejuízos gerados pela festa do chá de Boston. A nova postura inglesa e as leis colocavam a metrópole em um lugar de opressão contra os colonos, reproduzindo práticas muito semelhantes ao antigo absolutismo inglês. No entanto, no século XVIII, as ideias iluministas e liberais já circulavam pelo mundo e influenciavam políticos, intelectuais e jovens estudantes da colônia que se formavam na Europa.
Ideias como liberdade de expressão, divisão dos poderes, representação política, soberania popular, livre mercado e menor interferência do Estado, tão típicas do iluminismo, já iluminavam o pensamento de alguns colonos, que falavam em representação do parlamento inglês e difundiam slogans como nenhuma tributação sem representação. Diante desse cenário de opressão metropolitana, a primeira resposta colonial enfática foi através do Congresso Continental da Filadélfia, em 1774. O Congresso reuniu figuras da elite colonial que se manifestaram politicamente como súditos leais ao rei da Inglaterra e exigiram a abertura de negociações para flexibilizar as leis e permitir a representação colonial. A resposta inglesa, no entanto, manteve o autoritarismo, aumentando as tropas nas colônias e repressão, o que causou novos conflitos locais, o crescimento da violência armada e a dificuldade em abrir negociações pacíficas levaram a elite colonial a se reunir no segundo Congresso Continental da Filadélfia, que enfim decidiu que a melhor solução seria a guerra e a emancipação. No dia 2 de julho de 1776, o Congresso votou pela independência. No dia 4 de julho, a emancipação foi proclamada através da célebre Declaração de Independência, esta escrita principalmente pelo político Thomas Jefferson. Na declaração, além do evidente ato de separação, há uma nítida presença de ideias liberais, com influências de John Locke e ênfase na importância de direitos inalienáveis como a vida e a liberdade e a felicidade. Apesar da declaração, os conflitos entre antigos colonos e as tropas inglesas se mantiveram, pois a metrópole não aceitou a separação. Nesse cenário, o líder político George Washington se tornou um dos principais protagonistas da independência e comandante do exército continental, que lutou com o apoio da França e da Espanha e rivais da Inglaterra. A Batalha de Yorktown, em 1781, foi decisiva para consolidar a vitória norte-americana contra a antiga metrópole, mas apenas em 1783 que a Inglaterra, enfim, reconheceu a independência com a assinatura do Tratado de Paris. Desta forma, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país americano a conquistar sua independência e influenciaram diversos outros processos revolucionários de caráter iluminista, assim como formaram a primeira experiência de governo com bases iluministas do mundo. Em 1788, com a criação de uma Constituição, o país estabeleceu suas bases políticas históricas, formando um regime republicano de caráter federalista, elegendo George Washington como o primeiro presidente do país, mas garantindo autonomia aos estados. Bom, pessoal, fechamos por aqui, ok? Vale destacar que essa emancipação não causou mudanças sociais drásticas na sociedade e algumas estruturas, como a escravidão, o poder nas mãos de uma elite burguesa e a divisão entre os estados norte e do sul, se mantiveram nos Estados Unidos independentes.